Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje é situação-problemas que explorem progressão geométrica. Então acompanhe comigo o material, mas antes disso a gente vai relembrar as definições de progressão geométrica e a fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica. Então observe só, a fórmula do termo geral de uma PG, ela é dada por ANésimo igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1. E aí nós temos na fórmula a seguinte situação, que o AN é o termo geral, e aí o N é o número de termos, e o A1, A índice 1, é o primeiro termo, e o Q é a razão da PG. Nós temos ainda a soma dos termos de uma PG. Ela é dada pela seguinte fórmula. O termo geral da soma dos termos é igual ao primeiro elemento vezes a razão elevada a n menos 1, dividido para a razão menos 1. As duas fórmulas nós já trabalhamos em aulas anteriores. Se você não viu, reveja lá na plataforma Eduque essas duas aulas, para que a gente consiga dar sequência a essa aula. Agora nós vamos a alguns exercitando que retrata situações, problemas aplicadas sobre a progressão geométrica. Então acompanhe comigo o material e vejam como fazer as soluções dadas nas situações. A primeira delas é a seguinte: a população de um país é atualmente igual a P índice 0 e cresce 3% ao ano. Qual será a população desse país daqui a T anos? Bem, gente, vocês percebem nessa situação que ela vai trabalhar crescimento populacional. Então, logo de cara, a gente está se referindo de progressão geométrica. Então, nós vamos utilizar as fórmulas para trabalhar essa resolução. Como a população cresce 3% ao ano, e em cada ano a gente transforma esse 3% diferente daquilo que a gente vai usar comumente. Então, nesse caso, será 103% do ano anterior. Logo, a cada ano a população é multiplicada por 103%. E esse 103% você transforma em número decimal. Então, nesse caso, ficará 1,03. Agora nós vamos trabalhar em relação à pergunta da questão. Qual será a população desse país daqui a T anos? Então, após T anos, a população será P índice 0 vezes a taxa, que é 1,03, elevada ao tema. Então, vocês vão perceber que, ao definir essa generalização, nós temos uma progressão geométrica. Então, nesse caso, nós vamos desenvolver os termos dessa PG. Então, acompanhe na tela que nós temos o primeiro termo, que é o P índice 0, depois o segundo termo, que é o P índice 0 vezes a taxa, que é 1,03, e aí, por conseguinte, vocês vão perceber que ela será trabalhada as potências em cima dessa generalização, como por exemplo, P índice 0, que é a população inicial, vezes a taxa elevada ao quadrado. E aí nós teremos no quarto termo essa mesma situação, só que agora a potência será 3. E aí nós podemos generalizar a partir dessa sistematização, onde nós temos a população inicial vezes a taxa, que é 1,03, elevada ao tema. Com isso, tendo a razão, que é 1,03. Assim, gente, nós temos já a conclusão para essa situação, onde nós teremos a população desse país daqui a T anos. Ou seja, a resposta está bem no final, que é
a população inicial vezes a taxa elevado ao tema. E aí, aplicando essa fórmula em qualquer situação dessa questão, se ele fosse isolar um tempo, você terá o quantitativo populacional. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos ao segundo exercitando de hoje, já outra situação aplicada na progressão geométrica. Uma estimativa prevê crescimento anual de 0,2% na população de uma cidade. Supondo que essa estimativa esteja correta, calcular a população dessa cidade daqui a 14 anos, sabendo que a população atual é de 480 mil habitantes. Então vamos à resolução. A sequência crescente da população ano a ano dessa cidade, a partir do momento atual, é uma progressão geométrica. E aí, dada a situação, vocês vão perceber que a razão é 1,002, que é a taxa, tá? E o primeiro termo é 480 mil. E o termo A15 dessa PG é a população da cidade daqui a 14 anos. Ou seja, aplicando na fórmula, nós teremos a seguinte situação, que a progressão geométrica no 15º termo é igual a 480 mil vezes a taxa de 0,2% elevado a 14, que nesse caso é o n menos 1. E aí, ao calcular essa expressão, nós vamos ter aproximadamente 1,02. E aí, fazendo o produto dessas duas expressões, nós vamos ter o valor aproximado do 15º termo, que será 493.618. Tudo bem? Então, nesse caso, daqui a 14 anos, a população dessa cidade será de 493.618 habitantes aproximadamente. Lembrando que as taxas ali, houve algumas transformações, então em seus decimais pode haver uma variação. Tudo bem? Pessoal, agora nós vamos a um exercitando que ele trará uma contextualização da soma dos termos de uma progressão geométrica. Então acompanhe comigo o terceiro exercitando de hoje. Desde a fundação de uma empresa, já pagou um total de 46.410 de impostos. Sabendo que a cada ano os impostos pagos pela empresa têm um aumento de 10% em relação ao ano anterior, e no primeiro ano do seu funcionamento a empresa pagou 10 mil de impostos. Aí vem a pergunta da questão, calcular o termo da existência dessa empresa. O tempo, tá, gente? Então vamos à resolução. A sequência dos impostos pagos por essa empresa, ano a ano, é uma progressão geométrica do primeiro termo, que é 10 mil, e a razão, que é 1,1. O termo de existência da empresa, em anos, é o número n do termo da progressão geométrica, e pode ser obtida pela fórmula da soma dos n termos de uma progressão geométrica não constante, em que a soma dos termos é igual a 46.410, e aí nós temos o primeiro termo 10 mil, a razão, que é 1,1. Então, aplicando esses dados na fórmula, nós temos a seguinte situação aí. 46.410 é igual a 10 mil vezes o 1 menos 1,1, que é a taxa elevado a n, dividido para 1 menos, novamente, a razão. Resolvendo a expressão matemática, nós vamos ter os seguintes valores. Menos 0,46 igual a 1, menos a taxa elevada a n. E aí, mais uma vez, trabalhando matematicamente, nós vamos ter 1,1 elevado a n igual a 1,46. Lembrando que aí nós modificamos a igualdade,
trocamos de posição, e aí simplificando essa sentença anterior, transformando decimal para os números fracionários, nós temos essa seguinte situação. E aí, vale ressaltar aqui que nós vamos decompor em fatores primos o 14.641. E aí nós vamos obter 11 elevado à quarta potência, para simplificar. De igual modo, nós vamos simplificar também o 10.000, transformando ele em um número com potência. Então, ela ficará da seguinte maneira: 11 dividido para 10 elevado a n igual, essa é a situação anterior, implica em 11 dividido para 10 elevado a n igual a 11 dividido para 10 elevado à quarta potência, simplificando a situação anterior. Aqui você vai anular a igualdade de 11 sobre 10, e aí nós vamos ficar só com a parte algébrica, que será de n igual a 4. Ou seja, nós chegamos no resultado da pergunta da situação. Então, nesse caso, a empresa tem 4 anos de existência. Tudo bem? Pessoal, a aula de hoje foi sobre aplicações da PG e do seu soma dos termos de uma progressão geométrica, onde vocês perceberam, através das situações, a aplicabilidade da progressão geométrica. Com isso, consulte a plataforma Eduque, reveja essa aula mais uma vez, façam as atividades complementares. Uma boa aula e até a próxima!